Olá, vou trazer para vocês aqui hoje um assunto interessante, que no caso é esta célula aqui, que tem esses braços que parecem um polvo, parece uma lula, né? Que no caso vem a ser um melanócito. Essas células que eu desenhei aqui, cada uma aqui um núcleo e o desenho da célula, são uma representação da pele, só que o interessante é que é uma camada inferior da pele, a pele mesmo, a epiderme. A gente tem a epiderme, que são os ladrilhozinhos da pele, tem a derme, que já é o couro mesmo, onde tem vaso sanguíneo, nervo, e tem a parte de baixo que é a gordura. Isso aqui é a representação dos ladrilhos lá do topo da pele mesmo, parte superior, né? Então aqui são os ladrilhos que representam a pele, aqui é 1/3 deles, teria mais o triplo disso aqui de camada para poder finalizar a pele. Lá em cima tem a camada córnea, que é uma camada de queratina quase pura, que é trançada para poder evitar que nada penetre na pele. Então isso aqui é a base da epiderme, na verdade. E aí a gente encontra essa célula aqui, que é o melanócito. O melanócito é a célula que produz a melanina, aquela molécula nossa que é um primor de evolução, que ela faz uma proteção muito boa contra a radiação ultravioleta do sol, né? Interessante até que em Chernobyl começou a crescer um fungo lá, ninguém sabia o que era aquele fungo, começou a crescer em um lugar radioativo. Foram ver, era um fungo que produzia melanina. De alguma maneira a melanina ajudou a lidar com a radiação lá, né? Segundo o que foi falado na época. Então assim, é uma molécula muito versátil e que ajuda muito na proteção contra a radiação solar, né? Então aqui são os queratinócitos, são as células que empilham formando os tijolinhos, né? Na verdade o queratinócito é interessante, que aqui a base da pele é a parte que ela conecta com a derme. O queratinócito, ele cresce mais colunar, fazendo a coluna, ele vai arredondando e vai achatando depois. Então é uma célula que nasce, vai se dividindo dessa forma, ela começa a ficar, depois ela vai ficando arredondada, vai achatando cada vez mais, até quando chega no topo da pele, perde núcleo, perde tudo, ela vira um envelope de queratina, uma chapa uma em cima da outra, formando uma queratina em cima de queratina trançada, de maneira que não deixa entrar nem água, nem nenhuma outra substância que seria nociva para o organismo, né? Por isso que a pele é uma camada tão boa, tão protetora. Aqui na base a gente tem o melanócito, e o melanócito ele justamente vai produzir a melanina nessa área, e por esses braços ele vai comunicar com os queratinócitos e mandar o pigmento da melanina para os queratinócitos. Queratinócito, a origem da palavra significa células de cera, que as células produzem cera, que é a queratina, né? E aí ele vai jogando o pigmento ele produz aqui o pigmento, que é a melanina, e vai passando por esses bracinhos até ir chegando nos queratinócitos. E nos queratinócitos a melanina se distribui principalmente no topo da célula, como se fosse um guarda-chuva mesmo, protegendo o núcleo da radiação solar, coisas da mãe natureza, né? Então isso aqui eu representei o pigmento da queratina nessa área, né? E aí assim, eu trouxe essa célula aqui porque ela é a célula central de 3 doenças que são muito vistas por aí. No caso é o vitiligo, o melasma e o melanoma. O vitiligo é uma alteração, são 2 alterações de cor, que é vitiligo e melasma, e outra alteração de câncer, que é o melanoma, né? Então, o melanócito é o seguinte, o vitiligo é uma mancha branca que aparece nas pessoas, a gente conhece já, quase todo mundo já ouviu falar. O vitiligo ele aparece como uma mancha branca, cor de gesso, praticamente, não é uma mancha clarinha, não é uma mancha bege, claro, geralmente ela já começa ficando branca mesmo, ficando cor de gesso. E aí, no vitiligo que acontece assim, por algum motivo os melanócitos vão sendo destruídos. Melanócito destruído não produz queratina, não produz cor na pele, então a célula perde a cor. Essa questão dele perder, do melanócito ser destruído, pode ser por um ataque autoimune, o organismo jogando a imunidade contra ele próprio e destruindo a célula, matando a célula. Pode ser destruição por oxidação, 1000 outros motivos, né, que pesquisa-se muito sobre a origem do vitiligo, uma doença muito controversa. Mas o resumo final é o melanócito ser destruído, mas pode ser até por estresse oxidativo, toxinas, embora esse termo seja muito variado, né, que fazem o melanócito se destruir. Ou pode ser todos esses fatores juntos. O melanócito começa a ter alteração oxidativa, a célula vai se desmontando e o organismo pega e ataca, né? Vitiligo, uma coisa interessante de dizer é o seguinte: sempre que chega um paciente no consultório com uma mancha pequena, uma mancha clara que surgiu de repente, ele já chega criança, então assim, a mãe já chega apavorada falando, doutor, isso é vitiligo, etc. Já me falaram que é vitiligo, perigosíssimo. O que acontece? A maioria esmagadora das vezes, o vitiligo ele é uma mancha que surge, vai embora, ele não persiste e tratando resolve muito bem. Pode até surgir outras vezes na vida, mas é uma doença relativamente tranquila de tratamento. A questão é que quando quem não é da área, quem não é dermatologista, vê por aí o vitiligo, vê uma pessoa muito desfigurada com vitiligo. Então preocupa de achar que
teve vitiligo vai ficar daquele jeito, com aquelas lesões todas. E não é. A maioria esmagadora dos vitíligos, as pessoas nem sabem que uma pessoa do convívio delas tem, porque é uma mancha oculta que fica pequena, às vezes veio e foi embora, etc, né? E criança, geralmente, o vitiligo tem muita implicação de alteração mental, psicológica, né? E criança, ela, geralmente, o mecanismo, ela melhora muito fácil. O vitiligo na criança melhora muito fácil, porque é aquela história, a criança é muito sugestionável, né? Então a gente brinca até assim, se você der verruga e vitiligo, você der um remedinho que é mais colorido, falar que vai melhorar, acaba que a criança encaixa aquilo na psique dela e acaba que a doença praticamente melhora, né? O vitiligo da criança ele resolve muito fácil com tratamentos tópicos, não é tão difícil de resolver. De se ressaltar, é importante que quando a criança, por exemplo, está com lesão de vitiligo, alguma coisa está acontecendo psicologicamente. Então, muitas vezes eu já questionei, conversei, às vezes os pais falam, a gente está tendo um momento ruim, está pensando talvez a gente separamos há 6 meses, ele começou com isso. Então, é motivo assim para acolher a criança, conversar, e saber que aquilo pode ser uma resposta do organismo dela a uma situação de estresse que ela não consegue manter dentro. E aí o organismo solta na forma de um sintoma de uma doença, né? Que no caso seria o vitiligo. Tudo isso é contornável, tratável, curável eu não diria, porque é difícil dizer que uma doença que vai aparecer em um momento de estresse seja curável. Mas que com certeza dá para permanecer sem sintomas, sem incômodo, tem sim. Né? Assim, você controla nas crises, quando der a crise você já sabe controlar, começou a crise você trata no início, você controla bem. Segunda doença, já é uma doença que é o melasma. O melasma já é conhecido das mulheres, que aparece mais no rosto, uma tendência de grupos de melanócitos no rosto, melanócitos começarem a produzir muito pigmento e serem reativos. Então, o mesmo sol que o resto do corpo recebe, o mesmo sol que o rosto recebe, em algumas áreas, alguns grupos produzem de forma muito reativa melanina. E a melanina, ela começa a produzir demais, então a pele fica muito manchada. Isso aí esteticamente vai contra, né? A pessoa sente, a mulher principalmente, se sente muito incomodada com aquilo. Tem muitos tratamentos para isso, desde tratamentos tópicos até procedimentos. O tratamento do tópico, geralmente a gente faz com cremes, que fazem o vitiligo, o melanócito ficar mais inibido, produzir menos pigmento. Procedimentos em consultório tem peelings e outros, né? E cada vez surge um novo laser, esse laser agora vai resolver o melasma, esse laser resolve, e não tem... Eu vou falar que tem uns 20 anos que eu acompanho os lasers para melasma, todos prometem e não entregam, assim, melhora um tempo, mas depois volta, por quê? Todos acabam acariciando o melanócito, mas não tiram, não removem ele, né? Mas enfim, chega a ter melhora da qualidade do melasma. Ele pode ter origem hormonal, então hormônios interferirem na produção e hiperativarem esse melanócito, ele produzir muita melanina, né? Basicamente isso. E aí, assim, o mais interessante que eu trago aqui é o seguinte, tem 2 procedimentos que são bem interessantes porque, atenção, podem curar o melasma. Curar, estou falando assim, curar o melasma. Se diz muito em dermatologia sempre, melasma não tem cura, mas tem controle, não tem cura, mas tem controle. A questão tem artigo de 2001 mostrando dermoabrasão curando o melasma. Acompanharam quase 500 coreanas, fizeram dermoabrasão e em 3 teve em 2 ficou cicatriz que elas não gostaram e em uma teve uma recorrência, voltou um pouco o melasma. Mas assim, a dermoabrasão eu faço, já tenho vídeos aí sobre ela, o que acontece? Você lixa a pele para baixo disso aqui. Então você remove muito mais que isso. Então na dermoabrasão, esse melanócito viciado, ele é jogado fora, ele é tirado. Então por isso, tratamentos que depletam, que tiram o melanócito, tem grande chance de curar o melasma assim e não mais voltar. Claro que não é um tratamento simples, não é um tratamento que chegou o melasma, vamos fazer uma dermoabrasão, não é isso. Mas com certeza pode ser muito conversado um melasma angustiante de décadas que você não aguenta mais, você não quer tirar, vale a pena tentar a dermoabrasão com certeza. Dermoabrasão que eu digo para minha paciente quando eu proponho fazer para melasma é o seguinte, o rejuvenescimento com certeza ela vai ganhar muito, a pele rejuvenesce muito quando dermoabrasão. Do que eu tenho de experiência, quando eu faço, por exemplo, para cicatriz de acne, melasma, eu nunca tive um melasma que ficasse igual era antes com dermoabrasão. Sempre fica muito mais leve, muito melhor e mais responsivo, responde melhor para cremes. Isso aí ele pode, o melasma geralmente fica um melasma muito mais fácil de controle, mas eu vou ser sincero, a grande maioria desaparece e não volta mais, desaparece. Por quê? Porque com a dermoabrasão lixando, eu tirei essa célula aqui. E vem um conceito interessante em termos de tratamento de melasma, porque os tratamentos que você queima ou você faz uma coisa cáustica, tipo passar ácido, às vezes você mantendo o melanócito, você irrita ele e ele começa a ficar mais reativo, produzindo mais pigmento. Então tá um rebote, uma coisa assim. Lembrando que rebote, quando você trata melasma no início,
Às vezes o primeiro mês não é o melasma voltando mais pesado, é porque você irritou uma pele que pigmenta. Então ela dá uma pigmentada no início, que é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, não é melasma, não é definitiva. Isso é hiperpigmentação. Só não quer dizer que o melasma piorou. Você fala rebote de melasma, seria 5, 6 meses depois aparecer. Hiperpigmentação pós-inflamatória é uma alteração de aumento de pigmentação de toda a pele morena que você faz qualquer intervenção na superfície. Primeiro mês ela tende a escurecer? Sim. Isso aí a gente controla com tratamento, procedimento é simples, seja qual procedimento for. Mas então sim, com a dermabrasão melasma, você elimina essa célula viciada, não tem como fazer mancha se a célula não está mais lá. É um clone de células viciadas que produziam muito pigmento na área. Quando você remove essas células, o organismo acaba repondo a partir de células troncos com novos melanócitos. Esses melanócitos novos não estão viciados, são de clones diferentes, eles geralmente trazem a cor da pele praticamente normal, né? Dermabrasão tem muitos prós e contras, é um procedimento drástico, arcaico e antigo, mas presta. Não tem aquele carnaval de laser, que é maravilha, olha que em congresso, que maravilha, indústria, empresa linda, etc. Dermabrasão é um método arcaico, é um método pobrinho em termos de carnaval, de stand, congresso, procedimento, etc., de máquina maravilhosa. E então, assim, não é tão falado, mas é um procedimento que eu, na minha prática, vejo que praticamente cura melasma. Praticamente porque eu seguro a onda para poder falar, mas realmente eu já vi muita coisa de melhorar melasma. Eu já vi paciente que eu não lembrava que tinha melasma, quando eu vi a foto anterior ela tinha melasma e não estava mais, 1 ano e meio depois. Eu tive um caso interessante, por exemplo, de uma paciente que ela tinha cicatriz de acne aqui, ela fez dermabrasão só nessa área. E aí fez, 2, 3 anos depois ela desenvolveu um melasma em várias áreas do rosto. A diferença é que o melasma não conseguiu entrar na área que tinha sido lixada, porque aqui não tinha esses melanócitos mais antigos que eram os viciados dos melanócitos da pele dela. Então, não tinha mais aquela maneira, assim, na verdade, de certa forma foi preventivo, porque ela fez a dermabrasão aqui para cicatriz de acne, a pele ficou nova, bonita, e a pele antiga que desenvolveu o melasma anos depois, o melasma poupou aquela área e não conseguiu desenvolver dentro da área que tinha sido lixada. Já eram melanócitos novos, sem tendência de viciar, né, de produzir muito pigmento. Então é isso. E outra coisa para melasma também, que eu muito tempo observo, é microagulhamento. Microagulhamento é bem interessante. Microagulhamento e dermabrasão, igual eu falei, laser, técnica com calor, peeling, técnica cáustica, química. Dermabrasão e microagulhamento são técnicas frias, que elas só fazem efeito mecânico. O microagulhamento picota a pele, a dermabrasão lixa a pele inteira, né? Como eles são técnicas frias, eles não costumam estimular a melanócito a colorir. Pode dar uma hiperpigmentação depois, mas não dá tão intensa, porque é uma técnica fria. E aí, o que eu muito tempo observo é que o microagulhamento também vai levando a pele na direção de uma cura do melasma, porque você vê como ele não é igual a dermabrasão que estraçalha a pele, a superfície da pele. Ele faz ponturas, né? Então, em cada pontura, se ele destruiu aqui, se ele destruiu essa área aqui, essa área não vai perder as células, e aí a pele do lado tem pele e vai ajudar a regenerar. De tal modo que você fazendo ponturas na área da mancha, você vai destruindo melanócitos daquela área, o melasma volta, ele está presente depois de 1 mês, 2 meses. Mas cada vez mais você nota que o melasma está fraturado. Ele era desenhadinho, bonitinho, você via a borda dele certinho antes. Você começa a notar que não vê tanto mais a borda, o tom de castanho era mais marrom, começou a descer um pouco, ficar mais castanho. Então você vê que o melasma vai cedendo e não consegue subir para o que era antes, porque você destruiu as células que faziam aquilo, com o microagulhamento. Mas aí, assim, é uma visão minha, microagulhamento bem feito, que tem que usar anestesia, que é o microagulhamento cirúrgico que o dermatologista faz, não é microagulhamento levinho. O microagulhamento não pode ficar só na epiderme, nesse caso, ele tem que descer até aqui para poder tirar o melanócito. O microagulhamento, geralmente, quando é muito leve, se faz aqui, ele vem até aqui no máximo, né? É um procedimento bem bom e, assim, eu faço com anestesia infiltrativa ou bloqueio anestésico para o paciente não ter dor e eu poder trabalhar bem, né? E a pele fica bem picotada, mas recupera super bem, dá o rebote natural no primeiro mês, mas depois vai melhorando bastante. A gente já passa a solução para tirar a loção, a medicação manipulada, para tirar para já não deixar nem dar essa pigmentação mais intensa. O que a paciente nota depois de 1 mês, 2 meses de microagulhamento? Ela fala, doutor, é curioso que a maquiagem que não escondi antes está escondendo melhor, não estou tendo que usar aquele reboco grosso de maquiagem por cima. Estou notando que o protetor solar com base já cobre bastante a mancha, então vai melhorando. Quando pergunta, mas qual o número de sessões de microagulhamento para conseguir esse efeito? Então, é difícil dizer. E método fracionado, que é mais confortável, melhora mais rápido, você volta a trabalhar mais rápido, o microagulhamento é 3, 4 dias, já pode passar maquiagem e trabalhar, eles são aos poucos. Então, assim, eu proponho para o paciente primeiro fazer
3 sessões ao longo de 4, 5 meses, 3 sessões a cada 45 dias, por exemplo, ou em 3 sessões em 6 meses, a gente para, espera a pele estabilizar, vê o que obteve de efeito. Geralmente, com microagulhamento, são uns 40%, 50% de efeito, e vai fazendo a posteriori, né? A maioria das pacientes acaba vendo assim, fica um melasma mais fraco, residual, ela deixa para depois e toca a vida, mas já fica satisfatório com a maquiagem esconde. E a dicasinha, a observação que mulher consegue ter muito, é a observação feminina, mas que eu também oriento no meu consultório, é assim, às vezes chega uma paciente para mim, doutor, que eu tenho melasma, etc, tá, com a maquiagem eu vou tirar, ela fala, vou tirar para o senhor olhar, lava o rosto e tira. Não são poucas vezes que a paciente tira a maquiagem, eu converso com ela, eu falo, minha filha, eu achei que você estava com 3 vezes mais mancha que você tá. O que eu tô falando? A pessoa tem a maquiagem tão carregada, que fica tão reboco assim, que quando você vê, você acha que ela está escondendo coisa muito pior. Você raciocina inconscientemente. Para ter esse nível de maquiagem aí, deve estar uma coisa horrorosa por baixo e não tá. Então, um dos cuidados com melasma é fazer uma maquiagem que precisa cobrir, camuflar, etc. Mas tomar cuidado, que se ficar, sei lá, se quiser muita perfeição, se não aparecer nada, começa a aparecer tinta, reboco, e parece que por trás a coisa está muito pior do que realmente está. Então, às vezes, mais vale uma camuflagem delicada, que às vezes tem uma sugestão, uma nuance das manchas, mas que não parece que você teve que passar uma massa corrida para ir para a rua. Coisas de consultório dermatológico. Então é isso. No vitiligo o melanócito é destruído, no melasma ele é hiperagitado, ele é nervoso, e a última doença é a questão do melanoma, que é aquele câncer de pele que a gente tem campanha, que é grave, que é o pior câncer de pele, na verdade, o mais perigoso, que dá metástase longe, que pode comprometer, ter risco de vida, né? Por isso que tem campanha, para poder reconhecer câncer de pele, maneira de ver como se reconhece, etc. Aí é uma multiplicação desenfreada de melanócitos, vai multiplicando, perde controle e vai virando um tumor mesmo, manda metástases para longe, para cérebro, pulmão, fígado, né? E o melanócito ele tem em outras áreas também, melanócito tem na meninge, então muitas vezes pode acontecer melanoma de meninge. Interessante também a questão que o melanócito, essa forma estrelada dele aqui, no embrião quando forma, o melanócito forma a partir do mesmo tecido do ectoderme que forma os neurônios. Então, a mesma célula, o mesmo tecido celular que forma tubo neural, etc, vai formar o melanócito. Então, o melanócito, na verdade, é quase como se fosse um neurônio modificado na pele. Tanto que a produção da melanina nele é o mesmo mecanismo de produção e transporte pelos braços dos neurotransmissores do neurônio, né? E o melanoma, de importante, é aquela história. A gente tem que ficar atento para identificar, o principal mesmo é o seguinte, é uma pinta que mudou de forma preocupa. Não se preocupar, pelo menos não se preocupar tanto, é aquela questão que todo mundo chega no consultório e fala, doutor, essa pinta tá alta e tá com pelo. Isso não é sinal de gravidade. Pinta alta, arredondada, bonitinha, desenhada, geralmente é tranquila, não é nada não, embora na dúvida tenha que ver. Agora, o que é preocupante mesmo, que a gente pensa em melanoma, é o seguinte, você vai pensar numa lesão plana, acha uma mancha, e essa mancha não tá regular. O que é não tá regular? Em vez de estar com a bordinha dela desenhadinha, com uma forma que você divide no meio, dos dois lados é igual, ela vai ter uma forma mais irregular, mais mal feita. A borda desenhadinha você não vai ter, a borda vai ser toda irregular, você não enxerga bem a borda. Cor, você tem uma cor só quando ela é boa, quando ela é maligna tem mais de uma cor, tudo isso reflete crescimento desordenado. Uma coisa ordenadinha, ela cresce igual, cresce redonda, mais arredondada, ovalada, ela fica pequena, ela cresce com a borda bem visível. Você vê onde que é a lesão, onde que não é, isso aí tudo é uma coisa que está fazendo equilibrada. Quando está desgovernado, faz com várias cores, faz com a borda irregular, não tem ordem, não está tendo ordem naquela estrutura, não está tendo harmonia. Seria como se fosse isso aqui, ó, o melanoma. A lesão normal seria como se fosse essa pinta aqui, mais ovalada, borda bem definida e praticamente uma cor só, né? A melanoma você vai ter uma mancha borrada, irregular, mal feita e com mais uma cor. E outro critério importante, que é o último, que é a questão do tamanho. Tá maior, tá grande ou tá crescendo, tem risco de ser melanoma. Então tem que ir no dermatologista. Lá na consulta a gente olha um aparelhinho que chama dermatoscópio, é um microscópio de superfície que a gente acopla na pele e ele vai aumentando, a gente consegue ver quase como uma microscopia o padrão das partes superficiais da pele. E aí dá para ter mais certeza se é ou não melanoma e aí indica tirar. Assim, tem que ver melanoma, você não pode deixar para daqui a 2 meses, não, você tem que, assim que deu, tirar, programar, acompanhar. Mas ainda assim, a maioria das lesões que chegam no consultório, a gente olha, examina, etc., descarta.
Mesmo quando faz biópsia, a maioria não dá. Mas pela chance daquela minoria dar um melanoma, tem que correr atrás, não pode deixar para depois não, jamais. Então é isso, vou pedir vocês para clicarem no sininho e inscreverem no canal. Estou sempre trazendo informações aqui sobre dermatologia. Eu procuro sempre trazer dermatologia de verdade, sem frescura, sem mimimi, sem dermatologia preto no branco, né? Eu oriento e assim, até em conduta em consultório também, eu faço nos meus pacientes o que eu faria em parente meu ou em mim. Então é bem, eu não fico falando meias verdades, induzindo a nada não. Tanto que eu ponho a pessoa assim, ela que decide, ela toma as decisões dela em tudo e informação eu trago da mesma maneira. Muitas dúvidas eu respondo aqui nos comentários, aí fique à vontade para perguntar. Então é isso, basicamente é isso. Isso aqui, essa coisa horrível que pintei, a gente distrai. Tá aqui então, os queratinócitos subindo, arredondando, ficando achatados para fazer a camada córnea, né? O melanócito fazendo com os braços dele na base da pele e vai jogando o pigmento para os queratinócitos. E aí as doenças, né? Vitiligo, que é a destruição dessa célula, melasma, que é a hiperatividade dessa célula, e melanoma, que é o crescimento dessa célula fazendo metástase. Certinho? Muito obrigado pela atenção.